Como Eva podia conversar com uma serpente? Apocalipse capítulo 20. Comentário de Mário Persona. Esse versículo 2 responde muitas perguntas, não é? Quando as pessoas perguntam, mas quem é aquela serpente? Existia uma cobra falante no jardim do Éden? Como podia Eva não ter se surpreendido com uma serpente falando no jardim do Éden? E como ela não fugiu daquela serpente, né? Como qualquer pessoa fugiria de uma cobra. E nós temos a resposta aqui, que essa antiga serpente é o dragão, que vai aparecer algumas vezes aqui no livro de Apocalipse, que é Satanás. O dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás. Diabo é usado só uma vez, para uma só entidade, que é Satanás. Mas uma vez o Senhor usa esse termo para Judas. Tem um diabo no meio de vocês, ele fala, né? Daquele que iria traí-lo. E lá no Éden, nós não sabemos isso, né? É só especulação, mas pode ser também que Adão e Eva tivessem capacidades que nós não temos hoje, que perdemos com a queda, e uma delas talvez conversar ou se comunicar com anjos. E aí não teria qualquer surpresa essa serpente, que na realidade não era feia. A ideia de que Satanás é um bicho chifrudo com um rabo em forma de lança, isso é uma ideia medieval. Em nenhum lugar na Bíblia fala que ele é feio. Pelo contrário, ele é o mais belo de todas as criaturas celestiais que Deus criou. E foi essa beleza dele, essa formosura, que subiu ao seu coração, como é falado nos profetas, e ele assim caiu. Ele assim traiu a confiança do Senhor, quando se rebelou contra o Senhor. É interessante a gente lembrar também que, do mesmo modo como o primeiro homem traiu a confiança do seu Criador no jardim do Éden, Jesus não traiu a confiança, mas foi num jardim também que o diabo colocou lá Judas para entregá-lo, para traí-lo, mas o Senhor permaneceu firme, sabendo o que ele teria diante dele. Então esse Satanás, essa antiga serpente, não, de maneira alguma teria espantado Eva. Então ela entra na conversa e o resto é história, né? Nós temos aqui toda a história da humanidade que começou com aquela queda lá atrás, mas o livro de Apocalipse fecha o círculo, porque lá no Éden foi dada a promessa também que da semente da mulher sairia um que pisaria a cabeça da serpente. E desde então, Satanás tem tentado de todas as maneiras desviar os seres humanos. Nós sabemos que ele foi criado para ser administrador da primeira criação. Satanás recebeu um posto mais alto, né, para administrar a criação de Deus, aquela que foi depois subjugada e inundada, né, com águas e trevas, que é o que nós vemos no primeiros 2 versículos de Gênesis. Mas a ele foi dada essa administração, mas nunca foi dada a ele a administração da terra, deste planeta aqui, porque isso foi dado a Adão, ao homem, ao ser humano. O primeiro ser humano de toda a criação de Deus. Já tinham sido criados os anjos, os seres espirituais, mas nunca um ser humano. Então, o primeiro ser humano, criado um pouco abaixo, um pouco inferior aos anjos, recebeu a incumbência de administrar a criação. Porém, a inveja, claro, o ciúme de Satanás foi terrível em todo esse tempo. E ele não podia suportar que um ser inferior a ele recebesse esse encargo de administrador da criação da terra, né? Não da criação toda, mas da terra. E aí nós vemos essa história quando Adão e Eva acabam sucumbindo à tentação do diabo. Eva sucumbiu, né? Adão foi de vontade própria que ele aceitou para não ficar sozinho.
Ele quis acompanhar a sua mulher no desterro dela. Ele sabia que estava desobedecendo a Deus, mas ele, por amor dela, ele quis acompanhá-la no seu juízo, no seu desterro. E tudo isso nós sabemos que também prefigurava Cristo e a sua esposa, a igreja. E ao longo de toda a história da humanidade, Satanás sempre quis colocar as patinhas, né, vamos chamar assim, no governo do mundo. Mas ele não pode, ele não tem essa autorização. Então o que ele faz? Ele usa homens, ele influencia homens para governarem o mundo da maneira dele. E nós vemos que isso começou logo cedo, quando os seres humanos partiram para a idolatria. E o que era a idolatria? Era adorar deuses que não fosse o Deus Criador e se comunicar com demônios e se comunicar com anjos caídos. Na história de Israel tem um rei, eu não sei se ele é descendente de Edom, que ele coloca uma imagem de Júpiter dentro do templo. Isso antes da vinda de Cristo, né? E Júpiter era, obviamente, um deus pagão, e onde tem um deus pagão, um deus falso, tem os seus demônios por trás daquela imagem, daquela estátua, como a gente aprende lá em Paulo escrevendo aos Coríntios. Então aqui vai terminar essa história toda com o juízo agora. Teve o juízo da Babilônia, nos capítulos anteriores, teve o juízo da besta e do anticristo, que são lançados no lago de fogo, e por toda a eternidade vão ficar sofrendo ali. Isso fala aqui no versículo 10. O diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Isso elimina de vez a ideia pregada por adventistas, por testemunhas de Jeová e por mormons, se não me engano, de que haverá um aniquilamento dos perdidos. Quem não foi salvo seria aniquilado depois do juízo final. Não será. Infelizmente, terá de passar a eternidade toda no lago de fogo, porque ali também estarão a besta e o falso profeta sendo atormentados de dia e de noite para todo sempre. Não vai cessar nunca. O Senhor também falou onde há choro e ranger de dentes, né? Ele fala no Evangelho. Então esse aqui agora é quando o Senhor entra em cena para colocar um basta em tudo aquilo que Satanás tentou fazer para estragar a criação de Deus, e nós sabemos que ele não conseguiu. Ele tentou, ele arruinou de diversas maneiras, mas até quando o Filho de Deus veio, e ele poderia ter pensado que agora ele tinha ganhado a parada, porque ali estava aquele homem nu, pregado numa cruz, todo ensanguentado. Então isso poderia significar que Jesus perdeu. Mas não, nós sabemos que depois ele ressuscitou, e a ressurreição dele foi a vitória. Foi a vitória. Ele efetivamente esmagou a cabeça da serpente, como tinha sido prometido no Éden. É sempre importante, quando nós pregamos o Evangelho, darmos uma passada pelo jardim do Éden, porque você chega para a pessoa e fala assim: Cristo veio salvar os pecadores. Mas quem que é pecador? Eu não sou pecador. Por que sou pecador? E então é bom voltar lá no começo. O senhor tinha esse costume, quando ele ensinava alguma coisa, quando ele fala do divórcio, ele fala assim: no princípio não era assim. No princípio não foi assim. Então nós devemos buscar no princípio. E aqui nós estamos num livro agora que mostra o futuro do que vai acontecer, mas mostra também como principiaram essas coisas. Esse diabo vai ser preso por 1000 anos, como fala no versículo 2, amarrou-o por 1000 anos.
Esses 1000 anos é o reino milenial de Cristo na Terra, quando o Senhor, o verdadeiro administrador do mundo, aquele a quem Adão prefigurava, não é? Mas Adão falhou, então o Senhor vai reinar por 1000 anos. E nesse capítulo também, nós vamos ver mais adiante, de uma insurreição que irá acontecer depois dos 1000 anos, quando Satanás for solto e reunir um grande exército. Eu acho que fala no versículo 7, acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos, a cidade amada, que é Jerusalém, e de Deus desceu fogo do céu e os devorou. Essa vai ser talvez a batalha mais curta da história do mundo, porque o Senhor já virá e exterminará todos aqueles exércitos, aquela multidão. Muita gente se espanta, como que Satanás poderá, depois desses 1000 anos, arrebanhar uma multidão tão grande, um exército tão grande, se nós sabemos que durante o reinado de Cristo na terra haverá paz, prosperidade, justiça, vai ser um reinado onde a justiça vai reinar. Então, de onde saem agora esses todos que acabam se voluntariando para entrar no exército de Satanás? Obviamente, em 1000 anos vão nascer muitas crianças. Nós sabemos que o mundo estará funcionando normalmente, porque as pessoas que entrarão no milênio, elas terão saúde, elas terão longevidade, e apenas morrerão aqueles que pecarem. Quando a pessoa pecar, ela vai morrer, vai ter juízo imediato sobre os que pecarem. Mas enquanto isso, viverão nesse mundo, e vai ser um mundo normal, com as pessoas viajando, as pessoas plantando, colhendo, negociando, não sabemos exatamente como é, mas eu creio que volta a ser como a sociedade dos dos primeiros tempos bíblicos. Só que aí, muitas das crianças que nascerem nesse período de 1000 anos não serão convertidas. Serão seres humanos pecadores, que talvez ficarão com seus pecados enrustidos até que venha o tentador e os chama para a batalha. E aí, por isso, será tão fácil reunir uma multidão tão grande num exército tão imenso quanto esse que Satanás vai reunir para lutar contra Jerusalém. Esse capítulo aqui fala, no versículo 4, e vi tronos e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Aqui vem um e fala assim, aí, tá vendo? Esse é o chip. O que nós mais ouvimos agora é a pessoa associando esse sinal na mão e na testa com algum dispositivo eletrônico que você não pode comprar nem vender se não tiver esse dispositivo. Bom, eu ultimamente não consigo comprar nem vender sem o cartão de crédito também, porque eu tenho que ir em todo lugar, tenho que levar, ele tem um chip também. Então todo mundo já carrega um chip por aí, né? Mas nem por isso aí é sinal da besta. Quando a gente entende o que é o Antigo Testamento e o que Deus fez, nós vamos entender que Satanás vai querer sempre imitar aquilo que Deus fez. E no Antigo Testamento, estava tentando achar, agora não encontrei a passagem, mas tem um lugar onde é dito que o judeu ele teria que colocar na testa uma caixinha contendo a lei, trechos da lei, e também uma fita de couro que era enrolada no seu braço, desde a mão até o antebraço, e nessa fita é escrita a lei também. Então, na testa e na mão. Então, era para não se apartar nunca da lei de Deus. Na realidade, isso aí, até hoje, aqui no Brasil é raro
você encontrar, mas eu já vi em Nova York, por exemplo, onde tem muito judeu de seitas mais antigas, né, mais radicais, e eles andam com aquela caixinha na testa, amarrada na testa mesmo, e eles andam com uma fita no braço. Uma fita no braço que é onde estão escritos os trechos da lei. O que era isso? Os judeus tinham que entender que eles só poderiam pensar de acordo com os pensamentos de Deus. Essa é a caixinha na testa. E eles só poderiam agir de acordo com as ações e os mandamentos de Deus. Essa era a fita na mão. Então, na realidade, os que vão ser influenciados por Satanás para seguirem a besta, o anticristo, eles irão ter um mindset, né? Vamos usar inglês aqui agora, uma disposição mental de pensar como pensa o anticristo e a besta. E agir como agem o anticristo e a besta. Por isso que eles terão essa marca na testa, essa marca. A marca não é importante, né? Não adianta a pessoa ficar preocupada. Não vou mais usar cartão de crédito porque tem chip. Vamos querer injetar no meu braço um chip. Porque a vacina tem um chip lá que entra e fica no... Nada disso. O importante é entender que aqueles que não pensarem em consonância com os pensamentos da besta e do anticristo e não agirem em conformidade com as ações da besta e do anticristo, serão aqueles que não terão sido marcados com o sinal nas suas testas nem em suas mãos, e viverão e reinarão com Cristo por 1000 anos. Nos anos 80, eu fui visitado aqui por um irmão de Belo Horizonte, que ele veio conhecer, ele queria saber mais, tal, e ele não comprava, o código de barra era uma novidade no Brasil ainda, né? Ele não comprava nada que tivesse código de barra na embalagem. Hoje ele já deve ter morrido de fome, porque naquele tempo você ainda achava algum produto sem código de barra, né? Mas hoje é impossível. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.